que leva uma pessoa, um religioso, a acreditar na falsidade da religião e esperar Jesus voltar? O que leva? Porque esses dois versículos aqui, que está em Mateus, no livro histórico, no capítulo 16, versículo 27 e 28, deixa bem claro o que Yeshua disse a respeito da sua vinda. Veja, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Versículo 28. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E eu te pergunto, você que é uma pessoa sensata, você que é uma pessoa racional, você que é uma pessoa inteligente, se você respeitar a época que foi dito isso, e esse escrito foi dito há mais ou menos 2000 anos atrás. Isso foi falado entre o ano 30 e o ano 33. Então, Yeshua, Yahshua, Jesus de Nazaré, o nome que você quiser falar, ele estava ali sentado e falando para alguns ali, que teria alguns que estavam ouvindo ele, não iria morrer até verem a volta dele. Claro que nós sabemos que quando ele fala que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, ele está usando a profecia de Daniel 7,13. Quando se falava que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, era sinal de juízo. Não é que Jesus ia vir montado, sentado num tapete mágico, numa nuvem, toda pomposa, toda fofinha. Não, isso era um sinal de juízo. Se você ler Lucas 17, 24 e Mateus 24, 27, você vai ver de que forma Jesus falou que ele iria vir. Ele voltou no ano 70 e julgou o povo de Israel de uma forma de sinais, forma espiritual. Então, o que leva uma pessoa a ler esses dois versículos e não acreditar nisso aqui? Como que pode? Que cegueira é essa? Que cegueira religiosa é essa? Que véu é esse que está na face das pessoas de não conseguirem interpretar um simples versículo desse? Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte. Jesus estava falando, ô Zezinho, ô Francisquinho, ô Mariazinha, ô Claudinho, ô Josefina, ô Tucutuco, ô Tiquitique. Alguns de vocês aqui não morrerão. Isso do ano 33 para o ano 70, quando ele voltou, deu ali 37 anos. Então ali existia pessoas de 18 anos, de 20 anos, de 30 anos. 30 anos com mais 37, 67 anos. Pessoas naquela época, eu acho que não tinham vício de droga, não tinham vício de cigarro, eles não tinham, então, quer dizer, a vida deles ali duraria, não tinha a poluição que existe nos dias de hoje. Eu acho que as pessoas ali viviam um pouco mais. Então, uma pessoa de 67 anos era uma pessoa jovem ainda, diferentemente de hoje em dia. Então, quer dizer, o que leva uma pessoa a ficar nessa cegueira maldita religiosa? O que leva a isso? Nós sabemos que essa cegueira, quem coloca é as paredes. Quem coloca cegueira em um religioso são as paredes, são as portas, são os bancos, o ar-condicionado, é a oratória, é o altar, é o púlpito, é aquele microfone folhado a ouro. Essas coisas cegam, essas coisas encantam a mente de um religioso. Por isso que enquanto a pessoa está dentro de uma religião, ela não consegue enxergar isso aqui. Jesus falou para os judeus que os que eram dele iriam sair dos currais, ou seja, das sinagogas, e seguiriam a ele. Assim é nos dias de hoje. A pessoa ela só consegue entender os escritos bíblicos quando ela está fora dessas choupanas, desses templos religiosos. Aí sim ela tem a sensibilidade de ouvir, de entender a voz do Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele está em nosso espírito.
E a pessoa só consegue ter essa sensibilidade quando ela está afastada dos templos religiosos. Acredite nisso. Acredite. Porque enquanto você está em um templo, você segue a doutrina deles. E ai de você, se você chegar em um desses camaradas aí, você falar para ele, ô fulano, mas olha o entendimento que o Espírito Santo me deu dessa passagem. Chega nele, não, irmão, não é assim não. O que você está fazendo, você está em desobediência para com Deus. Porque você tem que ficar sentado no banco e você tem que ouvir e acreditar na voz do pregador, porque ele é o seu instrutor. Ele é o seu pai da fé. E nisso a pessoa fica o quê? Acredita nisso. Acredita nessas falácias, nessas fanfarrices. Nesse teatro. Nesses atores teatrais religiosos. Infelizmente. Porque não tem sentido você ainda, em pleno século XXI, no ano 2023, você está aí esperando Jesus voltar, depois de você conseguir interpretar um texto desse. Agora, se você leva isso daqui, mostra para o seu pregador, sabe o que ele vai falar? Não, é que você não leu o capítulo 17. Aí ele vai, sabe o que ele fala isso aqui? Aí ele já emenda, não, isso aqui foi na transfiguração, meu irmão. É porque Jesus estava falando, porque no capítulo 17 foi quando ele estava no monte e apareceu lá Moisés e Elias, e Pedro falou, olha, quer que eu faça 3 cabanas para você? E aí eles emendam isso. O que tem a ver uma coisa com a outra? A transfiguração foi para mostrar aos entendidos, aos espirituais, que Moisés e Elias foram as 2 testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. Porque durante o juízo, durante o dia do Senhor ocorrido no ano 70, só poderia ocorrer aquele dia do Senhor, aquele juízo, perante 2 testemunhas. Então quem foi que testemunhou o Apocalipse? Quem é que testemunhou o capítulo 1, versículo 10? Era o dia do Senhor. O dia do Senhor foi o juiz de Deus. Quem foram as 2 testemunhas? A lei e os profetas. Então ali quando Jesus estava, nos dias de sua carne, ele teve um encontro com as 2 testemunhas. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então nesse versículo aqui, ele estava falando que muitos ali não iriam passar pela morte, até ver a volta dele. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, ative o sininho, e vamos em frente, lendo, acreditando nos escritos bíblicos, e passando adiante o nosso entendimento. Nós não somos dono da verdade, mas eu acho que para interpretar um texto desse, não tem dificuldade nenhuma. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.